Olá, sou o Dr. Ricardo Trajano e o que eu quero passar para vocês é o resultado de um apanhado que eu fiz num grupo nosso que tem mais ou menos uns 240 médicos e eu divido com eles as informações que eu vou passar para vocês. Tá? Bom, o meu foco é tratar alguma coisa mais direcionada, lógico, o nosso tema é o Covid-19, o meu foco é uma questão mais prática. Então não vou tratar de lavar as mãos com gel, o jeito que você lava, quarentena, não é isso. Eu quero conversar com vocês como vocês preparam o seu organismo. Aí nós vamos dividir preventivamente o que você faz, o que você pode fazer sozinho e o que o profissional ele pode fazer. Quais são os recursos que você tem para melhorar a sua fisiologia, o seu organismo, deixar ele mais resistente. Uma delas então, limão. Tomar 2 limões, tamanho médio, um limão de manhã, um limão no final do dia. Isso lhe oferece bastante vitamina C, e essa vitamina C ela é crucial para o seu sistema imunológico. Depois nós vamos suplementar com magnésio. Magnésio você acha em qualquer farmácia. Tomar aí 400 miligramas no mínimo de magnésio quelado. Isso ajuda bastante. Para quem é de família carente, pode comprar aquele magnésio, o cloreto de magnésio, que na verdade é o sulfato de magnésio. Vai na farmácia, compra um sachêzinho e toma 2 xicrinhas dessa por dia, um de manhã e um no final do dia. Solta o intestino, depois volta ao normal. Tá? Então o magnésio é importante para a nossa fisiologia, para o nosso sistema imunológico. O magnésio ele está envolvido com a produção de energia da nossa célula. Ele está envolvido com a produção que a gente chama de ATP, é a moeda energética da nossa célula. E o solo brasileiro é extremamente pobre em magnésio. 95% do solo brasileiro é pobre em magnésio. Então suplemente de magnésio. Outros suplementos, cromo, zinco, epicor, glutationa, glutamina e os fatores de transferência da Forlaf é o mais indicado. E outro recurso importante também é o Lugol. Você só precisa prestar atenção se você tem alergia ou intolerância ao iodo. Mas o Lugol, ele limpa o seu organismo, quela metais pesados que interferem na sua fisiologia, interferem no seu sistema imunológico, te inflama. E além de quelar metais pesados, ele também trabalha no nosso sistema imunológico. Lugol. 2% é bem comum nas farmácias. Outro recurso importante, água coloidal. Procure saber, a água coloidal é muito bom para o nosso sistema imunológico. Tomar sol. O sol ele tem a propriedade de produzir vitamina D no seu organismo. Então agora nesse tempo de quarentena, que nós estamos reclusos, toma um solzinho, deixar pelo menos os membros expostos, que aí nós temos mais ou menos aí uns 46% do corpo exposto, já tá bom. O horário ideal de você tomar sol é entre meio-dia e 2 horas da tarde, considerando a cor da sua pele. Então aquela pessoa que se queima sempre, não se bronzeia nunca, 5 minutos de frente, 5 minutos de costas. A pessoa que se bronzeia sempre, não se queima nunca, quer dizer, o afrodescendente, que tem a pele bem pigmentada, aí é interessante fazer meia hora para cada metade do corpo. Esse sol vai te favorecer vitamina D, que é um dos grandes recursos que nós temos para nos proteger. E lembre-se, nós estamos numa geração fotofóbica, nós estamos fugindo da luz do sol e isso tem custado caro para a nossa saúde, pelo índice baixo de vitamina D que nós temos. Respeitando o nosso circadiano, durma em quarto escuro, bem escuro. Esse circadiano, se você não estiver dormindo com penumbra, com luzinha acesa no corredor do banheiro, isso acaba diminuindo a quantidade de hormônio que chama melatonina. É um hormônio secretado apenas à noite, durante o sono. E ele trabalha no sono restaurador. E você dormindo bem no quarto escuro, isso favorece bastante a sua saúde, porque ao contrário, você acaba complicando o seu organismo, que a gente chama de terreno biológico, acaba ficando inflamado. E aí é que mora o grande risco dos problemas das doenças autoimunes, dentre outras. Mas agora, para o nosso sistema imunológico, de frente com o corona, é importante você respeitar isso, tá? Eu estou falando porque eu sei que tem muita gente que não dá bola para isso. Procure manter-se em movimento. Ficar sentado ou deitado o dia inteiro, quando não se tem nada para fazer, isso é muito ruim para a nossa fisiologia. Tem livros que tratam disso. Então procure se movimentar, vai para o jardim, lavar carro, alguma coisa. Porque muita gente engata numa quinta lá para assistir as tais das séries e acabam deixando a nossa fisiologia, o nosso sistema imunológico suprimido, no estado letárgico. 2 castanhas do Pará por dia. Ali tem selênio, é muito bom para o nosso sistema imunológico.
Bem, em relação aos profissionais, a um tratamento profissional, tudo isso que eu estou falando para vocês é a nível preventivo. Duas terapias que são excelentes. Primeiro, ozônio, que é muito bom. Uma outra técnica que é riquíssima se chama ILIB. Então essas duas formas de tratamento executada pelo profissional que você pode procurar e você vai se beneficiar demais. Eu costumo dizer que a mãe do preconceito é a ignorância. Então muitas vezes o profissional desconhece essa terapia e acaba contraindicando. Então eu acho que falta um pouco de humildade para alguns profissionais em aceitarem isso. Eu me senti de mãos atadas naquele evento, no incêndio que teve na Boate Kiss lá no Rio Grande do Sul. Por quê? Eu sabia que nós tínhamos um recurso fantástico e que vidas poderiam ser salvas. Vou contar duas situações para vocês, Dr. Odécio e Dr. Emanuel. O Dr. Emanuel, a filha dele, pegou uma infecção chamada encefalite, por Epstein-Barr vírus, e salva-se um de 1 milhão e as sequelas são desastrosas. Ele colocou a filha dele no ILIB por mais de 30 horas ininterruptas e salvou a vida da filha dele, 17 anos, com ILIB. Uma outra situação foi um êmbolo gorduroso, que, numa manobra cirúrgica de fratura de fêmur, que tomou os pulmões, e o ILIB também foi instituído com mais de 30 horas ininterruptas e salvou a vida do paciente. Então o que eu quero falar para vocês? Para essa situação de coronavírus, o ILIB trabalha exatamente naquilo que o nosso organismo está carente, está sofrendo, o que? Na inflamação. Quando o ILIB desinflama o organismo, ele favorece uma série de situações ali que são riquíssimas para nós. E eu tenho a coragem de falar para vocês que eu garanto que o ILIB é fundamental para essa situação que nós estamos encarando agora no coronavírus. O ILIB, então, ele é uma técnica não invasiva, é um aparelhinho pequenininho, frio, a gente chama de laser frio, cold laser, e você coloca na artéria radial ou na artéria carótida. Seria interessante variar entre a radial e a carótida, que a carótida passa o nervo vago é o maior nervo parasimpático que nós temos no organismo, então isso também teria uma eficiência muito boa para o nosso sistema imunológico, e ali o laser trabalha o sangue, e quando ele faz isso, ele desinflama o sangue. Quando ele desinflama o sangue, ele vai favorecer uma série de eventos. Dentre elas, vai regular o seu sistema imunológico, vai tirar você do estresse, vai diminuir radicais livres. Esse tirar do estresse, ele coloca você no parasimpático, ele desinflama o seu cérebro também. Então ele trabalha com uma harmonização, e quando ele favorece isso, ele vai trabalhar consequentemente no interferon. O interferon é o nosso soldadinho que combate vírus, mas ele favorece completamente o nosso sistema imunológico. Então o ILIB, ele teria, olha só que pena a gente estar falando desse jeito, ele teria indicações, assim, 100% nesse processo. Veja que nós trabalhamos o quê? No problema mecânico do pulmão, e onde que esse vírus mata a pessoa, justamente pelo pulmão, e também de vírus, que é o Epstein-Barr vírus. Então essas pessoas que já estão sendo internadas, que estão sendo entubadas, precisavam ser colocadas no ILIB. E não tem contraindicação para essa terapia. Ele só trabalha no sangue, desinflamando o organismo da pessoa. Só isso, mais nada. E quando ele faz isso, o organismo consegue reagir. O pulmão, a pessoa não morre dos problemas do pulmão, que é um dos órgãos mais beneficiados que tem nessa técnica. Bom, esse ILIB é uma das técnicas que nós fazemos com a laser-terapia. Outra que eu faria, irradiaria o timo. O timo, nós temos o linfócito T regulador. Ele melhora o seu sistema imunológico. Ou se ele estiver muito excitado, ele acalma, ou seja, ele vai deixar mais efetivo. E se ele estiver down, se ele estiver suprimido, ele normaliza também. Então, o timo, depois o externo, que é onde vai produzir as células-tronco, e as células-tronco é que vai restabelecer a saúde dos órgãos. Depois eu faria forame magno, aplicando aqui na base da cabeça, que é a comunicação do sistema nervoso central com o periférico. Trabalharia no baço. O baço, ele vai modular as nossas células autoimunes no nosso organismo, vai desinflamar articulações. A outra possibilidade aí, outra aplicação seria na radiculopatia. Nós temos as inervações que saem da nossa coluna, e ali do ladinho de onde sai essa inervação, do lado da coluna, tem uns gânglios. E esses gânglios, eles vão inervar, são os dermátomos, né? Que eles vão inervar órgãos e tecidos da nossa
do nosso corpo. Seria interessante irradiar os gânglios que trabalham no pulmão e seria interessante irradiar os gânglios que também trabalham na garganta. Outra sugestão bem interessante seria irradiar os acupontos. Esses acupontos trabalham no nosso sistema imunológico. Também em aurículo você pode fazer, vocês que são especialistas nessa área, mas se você localizar bem esse ponto, dá para fazer as aplicações. E essa é a sugestão dessa sociedade. E por fim, como não poderia deixar de falar com relação à laser-terapia, seria fazer a aplicação da laser-terapia pontual. A laser-terapia pontual, 2 pontos de cada lado. Isso vai trabalhar desinflamando e também melhorando o seu sistema imunológico, aonde o vírus pode estar. Então, resumindo, o básico necessário seria o quê? Magnésio, castanha do Pará, sol, Lugol, água coloidal. Isso é o que você pode fazer por você, ok? E o profissional teria esses 2 recursos, ozônio e laser terapia. Não esquecendo do que? Ressalva séria. Se você estiver mal, se você estiver com sintomas, procure o hospital. Tá bom? Sucesso para nós, que Deus nos abençoe. O estresse que isso está causando é muito grande. Eu não tenho muito medo do que está acontecendo. A situação que eu vejo é que a gente tem que respeitar essa quarentena, porque aí esse mal passa rápido. A gente vai conseguir fazer com que o que tiver que aconteça rápido, para o país voltar ao normal, né? O mundo voltar ao normal. Que Deus nos abençoe então.